Bom dia, caros alunos, a turma 100, 101. Nós vamos começar hoje nossa aula de matemática falando sobre produto cartesiano. Eu quero pedir ao aluno que disse que não sabia qual era a aula que estava assistindo, é só ele dar uma olhada aqui, ó. Bem no cabeçalho tem a disciplina que nós estamos dando. Quanto ao conteúdo, fica logo abaixo, ó. Sistema cartesiano. Então, bem no cabeçalho, nós temos o nome da disciplina. No caso, hoje, nós vamos estudar matemática. Na realidade, nós vamos fazer apenas revisão, segundo orientação da Secretaria de Educação, tá certo? Outra coisa, nós vamos mudar também o método de como estávamos fazendo, mostrando a imagem do professor, e muitos não estavam vendo a explicação, a não ser pelo conteúdo. Nós vamos mandar aqui a explicação, tudo ao mesmo tempo. Se não der certo, nós vamos tentar mudar de novo, tá ok? Então, nossa plataforma é o YouTube. Vamos ver se todos conseguem acompanhar a aula. Então, hoje nós vamos fazer a revisão, e vai ser um pouco mais rápido, sobre a parte de produto cartesiano, tá ok? Bem aqui, ó, produto cartesiano. Então, nós vamos, primeiro, vamos falar inicialmente do sistema cartesiano ortogonal. Então, o sistema cartesiano ortogonal, ele foi desenvolvido pelo francês chamado René Descartes, tá ok? O sistema cartesiano, na realidade, se nós observarmos aqui embaixo, nós temos duas retas perpendiculares entre si. Olha aqui, ó. Sistema cartesiano. Duas retas perpendiculares entre si, formando um ângulo de 90 graus, tá ok? Então, isso aqui é um eixo cartesiano. São duas retas perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Esta reta aqui, ó, que fica em paralelo, é chamada de eixo X. E a que fica perpendicular é chamado de eixo Y. Então, o sistema cartesiano são duas retas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus. Temos aqui o primeiro quadrante, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. No primeiro quadrante, ó, a reta X, ela é positiva, o primeiro sinal mais. O segundo sinal refere-se ao eixo Y, é positivo. Já no segundo quadrante, ó, nós temos à esquerda do eixo Y o sinal negativo. E o segundo é positivo, que é a parte de cima do eixo Y. No terceiro quadrante, eu tenho o sinal negativo, que é o eixo X, e o sinal negativo, que é o eixo Y, fica abaixo do eixo X. No quarto quadrante, ó, o primeiro sinal é mais, porque refere-se ao eixo X. E o segundo sinal refere-se ao eixo Y, então está embaixo. Então, fica negativo. Tudo que está acima do eixo X, à direita, é positivo. À esquerda é negativo. A parte de cima, que é o segundo sinal, é positivo. E a parte de baixo é negativo. O primeiro sinal refere-se ao eixo X e ao segundo sinal refere-se ao eixo Y. Então, ó, o que é o produto cartesiano? Produto já se sabe que tem que se multiplicar um elemento por outro. Então, no caso aqui, ó, eu tenho o conjunto A e tenho o conjunto B. O produto cartesiano entre A e B, nós vamos representar pelo par XY. Sempre o primeiro é X e o segundo é Y. Então, minha gente, veja como se faz o produto cartesiano. O produto cartesiano é A vezes B. O conjunto A vai sempre representar os elementos de X. E o conjunto B vai sempre representar o elemento Y. Então, simbolicamente, nós temos que A vezes B é o produto cartesiano de x e y, onde x pertence
aliás, é o produto cartesiano de A vezes B, onde o par ordenado é XY, o X pertence ao conjunto A e o Y pertence ao conjunto B. Está aqui, ó. Então, o A representa os elementos de X e o B representa os elementos de Y. O X pertence a A e o Y pertence ao conjunto B. Fazendo aqui, ó, através do diagrama de Venn, nós vamos pegar os elementos do conjunto A, ó, e associar a cada elemento do conjunto B. Então, A vezes B, o primeiro elemento, ó, parte do primeiro elemento e chega até no segundo elemento de B, né? Então, ó, os pares ordenados de A cartesiano B, ó, nós temos o A, o elemento 1 do conjunto A, associado ao 3. Então, fica 1 e 3. Depois, 1 e 5. Depois, 1 e 7. Isso é produto cartesiano de A com B. Aí eu vou para o elemento 2 do conjunto A. Ó. Associo esse elemento a cada elemento do conjunto B. Então, vai ficar 2 e 3, 2 e 5, 2 e 7. Repetindo, A cartesiano B, eu tenho 1 com 3, 1 com 5 e 2 com 3. Ok? Agora, o elemento B é o segundo produto. 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Observe que aqui, ó, a seta vermelha parte do 1 e corresponde a cada elemento do B. E as setas azuis parte do A e corresponde a cada elemento do B. Então, gente, esses valores nós podemos representar no eixo cartesiano. Está aqui, ó, o eixo cartesiano, onde nós temos os elementos de A e B associados aqui, ó. Observe lá em cima, ó, que nós temos 1 com 3. Ó. Então, o que nós vamos fazer? Pegar o elemento 1, colocar no eixo X. Está aqui, ó, 1 com 3. Ó. Aí ele forma um pontinho. Você suspende uma paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Quando eles se tocarem, é o ponto de encontro. Aí vem, ó, o 2 com 3. Ó. 2 levantou a paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Onde se cruzar é o ponto. Vamos para o 1 com 5. Aqui foi 1 com 3, agora 1 com 5. 1 com 5 se juntou, onde se encontra é o par ordenado. Depois, 1 com 7, ó, levantou a paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Daí, nós podemos observar que é o par ordenado 1 com 7. Agora, 2 com 5 e 2 com 7. Então, esses são os pares ordenados do eixo cartesiano, dado pelo conjunto A igual a 1 e 2 e o conjunto B 3, 5 e 7. Tá ok? Eu acho que deu para entender. Aí vem aqui, ó. Agora eu tirando esses pares ordenados, eu tenho, se eu inverter B com A, vai ficar o contrário, ó. 3, 1, 5, 1, 7, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2. Se eu pegar o par ordenado A com A, ó, vai ser 1. Se é A com A, o outro também é 1. Aí vem, ó, 1 com 2, 2 com 2, 2 com 1. Lembrando que sempre o primeiro elemento, ó, representa no eixo X, ó, 3 com 1, ó, 5 com 1, 7 com 1, tá? E aí vai. Preste bem atenção na primeira situação. Partiu do 1 e associa cada elemento, 3, 5, 7. Partiu do elemento 2, associa com 3, 5, 7. E aí você tem o produto cartesiano de A com B, onde os elementos de A são 1 e 2, e o elemento de B, 3, 5 e 7. Temos um exercício aqui, ó,
subproduto cartesiano. Então, diz o seguinte, dado os conjuntos A, 2, 3, 4, B, 2 e 5, construir um novo conjunto indicado por A vezes B, cujos elementos são pares ordenados formados pelos elementos A e B, ou seja, o primeiro elemento pertence ao conjunto A, nós já sabemos, né? E o segundo elemento pertence ao conjunto B. Está aqui, ó. Conjunto A, 2, 3 e 4. Conjunto B, 2 e 5. Então, nós vamos associar cada elemento do A com cada elemento do B. O que a gente fez aqui, ó? Pegou o 2 com 2, ó. O 2 com 5. Aí vem o 3 com 2. O 3 com 5. Aí vem o 4 com 2 e o 4 com 5. Então, aqui nós temos o produto cartesiano de A vezes B, tá bom? É associar cada elemento do primeiro conjunto com o elemento do segundo conjunto. E aí nós temos o produto cartesiano. Então, o que ele quer? Ó? Exemplo 2. Seja o conjunto 1, 2, 3 e o conjunto B, 1, 2, faça a apresentação gráfica do produto. Então, aqui, ó, ele pediu só a relação cartesiana. Nesse segundo, ele quer para você representar esses pares ordenados no eixo cartesiano. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer o produto. 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1 e 3 com 2. Está aqui, ó. 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1 e 3 com 2. Tá ok? Deu para entender? E aí nós vamos pegar esses elementos, ó, e jogar no eixo cartesiano. O eixo cartesiano sempre é essas duas retas perpendiculares entre si, formando o ângulo de 90 graus. Agora eu vou pegar esse par ordenado e representar no conjunto. 1 e 1. Está bem aqui, ó, o par ordenado. Pegar o segundo, ó, 1 e 2. Está aqui 1 e 2. Ó. Levantei a paralela ao eixo Y e a paralela ao eixo X. Onde se encontra, forma o par ordenado. Vamos para o 2 e 1. Ó. 2 e 1. Está bem aqui, ó. 3 e 1. Está bem aqui, ó. E 3 com 2. Ó. Levantei o ponto 3 até uma certa altura e vou para o correspondente 2. Ó. Aí eu clico outra paralela ao eixo X. Sempre vai ser assim, não muda. Onde elas se tocarem é o par ordenado. Ok, gente? Eu acho que não tem dificuldade, porque isso aqui é uma revisão. Né? No exercício 3, ó. Quais as coordenadas dos pontos situados no primeiro quadrante e no segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante? Então, quais as coordenadas dos pontos situados no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante? O que nós vamos ver aqui? Ó? Nós temos aqui o eixo cartesiano com os pontos. Tá? Então, primeiro, se ele pede no primeiro quadrante, eu vou pegar todos os elementos que estão no eixo X, ó, e todos os elementos que estão no eixo Y. E aí eu tenho o quê? O primeiro quadrante. Daí eu vou levantar uma paralela ao eixo Y e uma paralela ao eixo X. Onde se tocarem, eu vou ter esses pontos. Então, se eu levantar uma paralela aqui no 1, ó, eu vou até no 3. Ó. Depois eu pego o 1 e passo uma paralela. Então, eu tenho o par ordenado 1, 1. No outro, eu tenho 1, 2. Ó. E no outro, eu tenho 1, 3. Então, esses são os pares ordenados do primeiro quadrante. Vamos para o segundo quadrante. O segundo quadrante, gente, fica à esquerda do eixo Y. Então, vamos pegar os valores aqui, ó. Menos 1, vou até o 3. Ó. Então, menos 1 com 1, eu tenho menos 1 e 1. Primeiro, vamos repetir aqui, ó. 1 com 1, 1 com 2 e 1 com 3. Tá? 2 com 1, 2 com 2 e 2 com 3. Depois, 3 com 1, 3 com 2 e 3 com 3. Está aqui. Ó. No segundo quadrante, eu vou para o
essa parte aqui, ó, à esquerda do eixo Y. E aí eu tenho, ó, menos 1 com 1, menos 1 com 2, menos 1 com 3. Veja que no segundo quadrante, todos os primeiros elementos são negativos, tá ok? Então, eu já tenho primeira série do segundo quadrante. Menos 1 e 1, menos 1 e 2, menos 1 e 3. A segunda série, eu tenho menos 2 com 1. Só olhar bem aqui, ó. Menos 2 com 1, menos 2 com 2, menos 2 com 3. A terceira série, ó, menos 3 com 1, menos 3 com 2 e menos 3 com 3. Então, esse é o produto cartesiano do segundo quadrante. Vamos para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, ó, fica à esquerda do eixo Y e abaixo do eixo X. Ó. Então, no terceiro quadrante, você vai ter menos 1 com 1. Podemos observar aqui, ó, menos 1 com 1, menos 2 com menos 1, menos 2 com menos 3. Ó. Menos 1 com menos 1, menos 1 com menos 2, menos 1 com menos 3. Menos 2 com menos 1, menos 2 com menos 2, menos 2 com menos 3. E outro elemento, menos 3 com menos 1, menos 3 com menos 2 e menos 3 com menos 3. Tá ok? Então, nós temos primeiro, segundo e terceiro. Agora, vamos para o quarto quadrante. O quarto quadrante, ó, fica à direita do eixo Y e abaixo do eixo X, mas sempre pegando o primeiro elemento no eixo X. Ó. Então, para o quarto quadrante, nós temos menos 1, vamos voltar lá, ó. Menos 1 com menos 1, 1 com menos 1. No primeiro quadrante, sempre o primeiro elemento é positivo. Ó. 1 com menos 1, 1 com menos 2, 1 com menos 3. Depois, 2 com menos 1, 2 com menos 3, e 2 com menos 2 e 2 com menos 3. O último elemento, 3 com menos 1, 3 com menos 2 e 3 com menos 3. Esses são os pares ordenados do quarto quadrante. Então, nós temos o primeiro quadrante, ó, revisando, positivo com positivo, é 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. Observe que eu tenho que associar sempre o primeiro elemento com todos os elementos do eixo Y. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. No segundo quadrante, ó, o eixo X é negativo. Menos 1 com 1, menos 1 com 2, menos 1 com 3. Depois, menos 2 com 1, menos 2 com 2, menos 2 com 3. Depois, menos 3 com 1, menos 3 com 2, menos 3 com 3. No quarto quadrante, ó, o X vai ser, no quarto quadrante, o primeiro elemento vai ser positivo. 1 com menos 1, 1 com menos 2, 1 com menos 3, 2 com menos 1, 2 com menos 2, 2 com menos 3, 3 com menos 1, 3 com menos 2 e 3 com menos 3. Então, aí nós temos os pares ordenados do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Não esqueçam disso aí, gente. Tá bom? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Daí você pode fazer qualquer parte, qualquer exercício sobre os pares ordenados de um produto cartesiano. Ok? Temos aqui, ó. Então, só recapitulando de novo. Ó. Aula de matemática. Qual é a atividade? Produto cartesiano. Ou seja,
para me falar em produto cartesiano, eu tenho que falar sobre o eixo cartesiano ortogonal. O que é um eixo cartesiano? São duas retas perpendiculares entre si, formando ângulo de 90 graus. Está aqui, ó. Eixo X e eixo Y. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observe que eu tenho uma seta aqui, ó, indicando que vai do positivo para o negativo. Ela gira no sentido anti-horário. Lembre do ponteiro do relógio, que gira da esquerda para a direita. O quadrante, ele gira no sentido anti-horário, da direita para a esquerda. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante. Os sinais são positivos, porque o eixo X, à direita do Y, é positivo, e acima do eixo X também é positivo. Já no segundo quadrante, ó, o eixo X é negativo e o eixo Y é positivo. No terceiro quadrante, o eixo X continua negativo e o eixo Y é negativo, porque está abaixo do eixo X. E o quarto quadrante, nós temos o eixo X positivo e o eixo Y negativo. Quando nós vamos formar o produto cartesiano, nós vamos pegar, ó, cada elemento do conjunto A e associar cada elemento do conjunto B. Então fica, ó, 1 com 3, 1 com 5 e 1 com 7. Depois eu venho para o 2, 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Aí nós temos o produto cartesiano. O que é a definição do produto cartesiano? É A vezes B, que é igual a XY, onde o X pertence ao conjunto A, ó, o X, ó, pertence, esse sinal aqui é pertence ao conjunto A, e o Y pertence ao conjunto B. E essa é a definição de produto cartesiano. Significa que você vai associar cada elemento do conjunto A com cada elemento do conjunto B. 1 com 3, 1 com 5, 1 com 7. 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Então, eu tenho aqui, ó, já os pares ordenados, que foi tirado daqui. Ó. A seta vermelha parte do 1 e vai para todos os elementos do conjunto B. E o elemento 2 parte com a seta azul e vai para todos os elementos do conjunto B. Tá ok? Quando eu quero representar esses valores no eixo cartesiano, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5. No eixo Y, aí 1, 2, 3, 4, 5, até, no caso, 7, né? Aqui no eixo tem 8, mas o 8 não vai servir. Observe que ele não está pontilhado de vermelho. Aí o que eu faço? Eu ligo o ponto 1 com o ponto 3. Está aqui, ó, 1 com 3. É só passar uma reta paralela ao eixo Y e uma reta paralela ao eixo X, que vai se encontrar em um ponto. No caso aqui é 1 e 3. Depois 1 com 5, você vai só seguindo as retas. Depois 1 com 7. Na sequência, 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Só temos esses pares ordenados nesse produto cartesiano. Então, não tenho mais o que fazer. Né? E aí, nós temos outro exercício aqui. Ó. Ele diz que, primeiro caso, ele tem um conjunto A, conjunto B. Ele quer para construir um novo conjunto A cartesiano B. Então, eu vou pegar os valores aqui, ó, e agregar o elemento A com o elemento do conjunto B. Ó. 2 com 2, 2 com 5. Está lá embaixo. Ó. Depois 3 com 2, depois 3 com 5. Depois 4 com 2, depois 4 com 5. Ok, gente? Eu acho que não tem muita coisa a fazer. No segundo exercício, ele quer para fazer a apresentação gráfica. Ó. Seja o conjunto A 1, 2, 3, B 1, 2, faça a representação gráfica do produto cartesiano. Então, eu tenho aqui, ó. Primeiro eu vou tirar o produto cartesiano. 1 com 1, 1 com 2, 2 com 1, 2 com 2, 3 com 1, 3 com 2. Agora, eu pego esses valores e represento no eixo cartesiano. 1 com 1, está aqui, ó. Pego 1 e
o 1 no Y. Levanta paralela ao eixo X, ao eixo Y, e uma paralela ao eixo X. Onde as retas se encontrarem, é o par ordenado. Aí, como eu tenho 1 com 2, eu vou com essa reta até no 2. Ó. Depois eu parto do 2, onde se encontrar é o par ordenado 1, 2. Depois eu venho para o 2, 1, está aqui, ó. Depois o 2, 2. Depois o 3, 1 e depois o 3, 2. Então, eu tenho meu par ordenado representado no eixo cartesiano. Está aqui o eixo cartesiano. Não esqueçam que o eixo cartesiano é um par ordenado representado por duas retas, onde uma é x e a outra é y. Sempre a primeira é x e sempre a segunda é y. A que representa o eixo x, ó, ela fica paralela. E a que representa o eixo y, ela é perpendicular. E entre as duas forma um ângulo de 90 graus, tá ok? Aqui no exercício foi pedido para tirar os pares ordenados desse eixo cartesiano. Então, foi dado o eixo x, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. No eixo y, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Então, o A e B aqui que poderia representar, está com os elementos de menos 3 a 3, tanto no eixo x como no eixo y. Então, eu vou pegar esses pares ordenados, ó, 1 com 1, está aqui, ó. 1 com 2, está aqui, ó. 1 com 3. Então, eu tenho a primeira série de pares ordenados. Vamos para o 2, ó. 2 com 1, 2 com 2, ó, está aqui 2 com 2, e 2 com 3. Agora, 3 com 1, 3 com 2 e 3 com 3. Está aqui a série do primeiro quadrante. Vamos para o segundo quadrante. Ó. O segundo quadrante fica aqui, ó, à esquerda do eixo Y e acima do eixo X. Então, eu tenho menos 1 e 1. Aí vem menos 1 e 2. Menos 1 e 3. Depois eu venho para o menos 2. Ó. Então, eu tenho menos 2 e 1, menos 2 e 2, menos 2 e 3. Vamos para outra série. Ó. Menos 3 e 1, menos 3 e 2, menos 3 e menos 3. Vamos para o terceiro quadrante. Ó. O terceiro quadrante continua com eixo X e eixo Y. Agora, todos os dois são negativos. Ó. Fica menos 1 com menos 1, menos 1 com menos 2, menos 1 com menos 3, menos 2 com menos 1, menos 2 com menos 2, aqui, ó, e menos 2 com menos 3. E menos 3 com menos 1, menos 3 com menos 2, menos 3 com menos 3. Para o quarto quadrante, ó, eu tenho 1 com menos 1, 1 com menos 2, 1 com menos 3, 2 com menos 1, 2 com menos 2 e 2 com menos 3. E a última série é 3 com menos 1, 3 com menos 2 e 3 com menos 3. Então, gente, pegam o livro de vocês, dão uma olhada e refaçam 1 ou 2 ou 3 exercícios com as mesmas características do que nós estamos vendo. E assim, com certeza, vocês vão aprender e vão se sair bem. Por favor, não esqueçam de voltar a assistir às aulas. Quem não voltar a assistir às aulas vai praticamente perder o ano. Então, quem está assistindo vai se salvar em termos de ano, né? Espero que melhore agora a compreensão, que todos estejam bem, tá? E me dê uma resposta a respeito dessa aula de hoje. Se deu para melhorar, se deu para ter um melhor entendimento ou não, tá ok? De acordo com a resposta de vocês, a gente vai tentar melhorar, ok? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.